Tech de Guaianazes, a turma fez o projeto É o Cantar de Milci. Nossos repórteres estão lá, vamos ver como foi feita essa viagem. TV Tech, sempre presente. 2025 tem projetos interessantes, vamos focar nas aulas do Rodrigo Navarro da Silva e ver como os projetos nascem. TV Tech, sempre presente. Professor Navarro, isso mesmo. Estamos aqui e vamos mostrar os bastidores e a construção desses projetos com metodologias ativas que mudam a vida dos estudantes. TV Tech, sempre presente. Vamos adentrar nos estúdios, ensaios, gravações e, por fim, na peça e na gravação final. TV Tech, sempre presente. Mas se eu participo, há uma chance de eu restaurar o meu nome como cavalheiro, pai, esposo. O objetivo de Alcide era expandir os ideais cristãos, numa abordagem pacífica e acolhedora. Por essas e outras, ele se tornou um dos maiores heróis cristãos da Espanha. Foi marcado na história da Espanha. Por onde passou, deixou seus rastros para a rua de Deus. E ó, não se apagaram. Suas vitórias, sua lealdade, seu senso de justiça o tornaram mais do que um simples guerreiro. Agora o Cid era uma lenda. Era lembrado em conversas, em cânticos antigos, forjados a uma admiração naquele que era o seu trabalho por direito. Depois de inúmeros desafios, batalhas e dificuldades, consegui provar o meu valor. Eles sabem quem é a Cid. Dei meu sangue e suor por essa vida, e eu não me arrependo de nada. Muito confortáveis, porque hoje não vamos ser uma simples pessoa. É tão necessário que breve dia no altar. Eu Cid tomou espólios que não me pertencem. Está agindo por conta própria, sem sua ordem. O quê? É o Cid, o meu melhor guerreiro. Você tem certeza disso? Sim, Majestade. Ele é um homem ganancioso. Se me permite dizer, acho que ele está se tornando mais poderoso do que nosso anterior. Mas isso é inadmissível, amor. O que será de nós agora? O meu destino é incerto, mas o de vocês precisa ser seguro. Ficarão aqui, sob proteção, enquanto eu luto para restaurar a honra de nossa família. Papai, você vai vencer como sempre venceu, né? A gente vai rezar todos os dias pro Senhor voltar logo. Minhas filhas, o amor de vocês me fortalece. Eu prometo que eu volto. E quando eu voltar, vocês terão ainda mais orgulho de mim. Aqui elas estarão seguras. Pode seguir seu caminho com fé, Cavaleiro. Mais poderoso do que nosso anterior. Mas isso é inadmissível! E se você tiver certeza disso, ele deve ser punido! Que seja exilado! A honra da coroa vai ser preservada! Senhor, como sempre preparado Não estamos aqui para ver, mas você pode ter certeza de que todos nós aqui sentimos muito orgulho de você. Seu nome, a sua bravura, sempre irá ecoar por toda a Espanha. Observe só, Diego, um muçulmano por aqui. Se a gente não sabe o seu lugar, né? Vamos dar uma lição nele. Bora, Bill.
Muito menos pra eles. Rodrigo, estou lhe implorando. Por favor, fique. Jimena, se eu ficar, eu cedo a vergonha. Mas se eu partir, há uma chance de eu restaurar o meu nome como cavalheiro, pai e esposa. Eu preciso partir. Com ele, por exemplo, na procura de parceiros ideais para suas filhas, os infantes que ele acaba percebendo com o tempo que não foram a escolha certa para serem a dupla do casal das filhas deles. El Cid era um grande herói. Suas histórias corriam por entre as bocas de toda a Espanha. Rapidamente ele viu uma grande quantidade de cavaleiros dispostos a batalhar por sua honra e na conquista da Valência. Juntos, eles sequestraram e saquearam todas as distâncias muçulmanas, acumulando cada vez mais riqueza e, obviamente, se juntaram na taverna para comemorar os avanços de batalha. Que acaba o livro da história, muitas vezes trocando o protagonismo um com o outro. Sim. Eu queria saber por que você conseguiu deixar claro que um deles é o protagonista, ou se você quis manter essa ideia, que eles são dois protagonistas distintos. Mas isso é inadmissível! Se você tiver certeza disso, ele deve ser punido. Que seja selado! A honra da coroa vai ser preservada. Mais informações, essa é Deu problema no Seracó. Deu problema no foi uma correria assim. E a gente também tem as matérias do técnico, né? Tem as matérias do ensino médio. Teve estudo dirigido aí que eu esqueci de fazer por conta que eu tava vendo coisas da peça. Então, assim, essas semanas que a gente tava. E assim, eu fiz partir, sozinho, carregando nas costas, o peso da justiça e o desejo de promessas valores. Para o Cid, honra era riqueza de conquistas pessoais. Afinal, não há nada pior do que um homem sem honra. Ele lutaria para tê-la novamente. E enviou cavaleiros que se mostraram leais, devotos e simpatizantes de sua causa. Eu sempre tratei ela com respeito. Você tem pai que pensa? Assim mesmo. Estão com homens que são rápidos. Eles sabem o valor da honra e lutarão ao nosso lado. Vamos sempre levar essa história, pai, para que todos se lembrem da honra que o Senhor possui, da sua coragem e lealdade ao rei. Dando cada gota do seu suor, se esforçando ao máximo naquele que era o seu trabalho. Depois de todas as dificuldades. Bom, é isso. Só um pouquinho, ele fala um pouco sobre o ato 3, que é um momento quando o El Cid consegue retomar de volta o seu posto, mas aí ele acaba encontrando alguns empecilhos que de certa forma se conectam com ele. Por exemplo, Que a gente estava organizando o teatro foi bem corrido, mas eu acho que valeu muito a pena, porque eu me diverti muito com a minha sala, o pessoal se mostrou dedicado, então acho que valeu a pena essa correria toda. Acabou tendo até um vínculo a mais Sim, com o já tinha. sim. uma coisa em de Navarro e Aragão, alianças fortes, que dessa vez sim foram. O mundo conhecerá o seu legado, que eu tenho orgulho de carregar esse seu nome. E assim, El Cid passou seus últimos dias servindo fielmente a Cristo.
tem muita oportunidade. Agora é hora de pensar no futuro. Essas alianças trarão paz e honra à nossa família. Mas meu pai, você tem certeza que esses homens possuem honra? Confere, minha filha. Eu só quero lá. Cid, é uma honra conhecê-lo. Eu sou Diego Gonzalez, infante de Cali. Eu sou o Fernando. Ouvi histórias sobre sua coragem. Seria uma honra unir nossas casas. Estamos encantados em conhecê-lo. E nesta manhã, me ha enseñado su historia de secreto y se acepta. Em tempos antigos, quando reis e cavaleiros dominavam as terras da Espanha, havia um homem cujo nome falava como sinônimo de John e coragem. Seu nome? Por onde passou, deixou seus rastros de bravura e feitos, que, óbvio, não se apagaram com o tempo. Suas vitórias? O cavalo e o baú, vocês não pagaram pra cá de volta. Acabou a cena, dá pra meninas e tem que daí vocês não vão mais todos. Eu não conheço depois da cena, de novo, Aquele negócio dos agradecimentos que eu falei. tá bom. Narradores, em geral, por favor, falem um pouquinho mais pausado. Não precisa falar correndo, porque vocês têm todo o Mary. Ela desceu pra pegar o... Mas aí você avisa pra ela, vocês podem falar pausadamente, respirando, pra vocês não ficarem atrapalhando vocês mesmos, sabe? De falar ofegante e depois chegar na próxima fase e ficarem nervosos. Podem falar tranquilos, que aí aqui a gente se organiza pra acompanhar vocês. Em cânticos antigos e nos olhares de admiração daqueles que testemunharam a sua jornada. Um homem que, mesmo em silêncio, ainda reunia ao seu redor todos aqueles que o respeitavam e a sua grandiosa história. Meu pai, como temos orgulho. Senhor, Não será por essas e outras, ele se tornou um dos maiores heróis cristãos da Espanha. Grande herói é o Cid. Com Valência conquistada, decidiu retomar para ter sua verdade. Mas dessa vez, não apenas com falas iria mostrar, mas sim com tudo que conquistou. Porém, na primeira oportunidade, na primeira batalha, já mostraram que não eram homens de coragem, se acovardando atrás das tropas e não indo de frente com a batalha. Diego e Fernando! Onde é? Não, desculpa! Não acredito que você acovardando minha guerra. Não temos tempo pra isso. Elcide então decidiu lhes dar um presente para que se lembrassem de ter coragem em meio às batalhas. Suas espadas sagradas, um símbolo de honra. Com um presente, desafio, sim, consegui provar o meu valor. Eles sabem quem é o sentido. Dei minha vida, sangue e suor. Por isso, não me arrependi. Grande herói Elcide, mesmo após sua morte, seu nome, Rodrigo Dias de Vivar, foi marcado na história da Espanha. Por onde passou? Elcide teve sua verdade finalmente reconhecida por todos. Porém, aquele não era o controle dele. Era simplesmente mais um. De volta à nobreza, Elcide queria garantir que suas filhas tivessem um futuro entre reis e nobres. Decidiu então apresentá-las aos infantes de Cali, homens que ele acreditava ser de honra e justos. Mas logo, isso seria provado ao contrário. Seu Diego era fiel ao rei. Lutava no papel de cada batalha, conquistando vitórias e respeito. Mas como toda a vida a inveja dos nossos pessoas. Mentiras foram criticadas ao longo do meu. Eles diziam que eu teria ficado com o espólio da guerra. Por que isso? Eu defendi o rei, lutei por essas terras e agora eu sou
fiel e mais devoto. Elcídio e seus companheiros ficaram valentes e prosperaram. Rico e ainda mais influente. O campeador da sua montaram na frente. Mas nessa se refere uma pergunta. Porém, os infantes lutavam de perto da honra que aquelas espadas carregavam. Durante uma noite, atacaram covardemente pelas costas um muçulmano da corte de Alcide, utilizando justamente aquelas, as espadas entregadas em mãos pelo próprio. Covardes! Não terão lugar ao meu lado! Agora, o julgamento foi realizado. A verdade logo veio à tona. E os infantes finalmente receberam o que realmente mereciam. Foram Como tiveram tamanha audácia? Atacar um homem pelas costas? Sem nenhuma razão? Retirem os títulos, que a vergonha pese mais do que qualquer armadura que um dia vocês já vestiram. agora, carregando o peso de suas escolhas e seus atos, os infantes foram... Meu amor, você não está mais aqui para ouvir, mas você pode ter certeza de que todos nós aqui sentimos muito orgulho de você. Seu nome e a sua bravura sempre irá ecoar por toda a história. E como é o Cid, Samira Penida. E agora, as roteiristas e diretoras. Nós somos a sua verdade. Você não precisa provar nada pra ninguém, muito menos pra eles. E se você for, nunca vai voltar. O que você quer de mim? Rodrigo, por favor, estou implorando. Jimena, se eu ficar, eu cedo a vergonha. Mas se eu partir, há uma chance de eu restaurar o meu nome como cavalheiro, pai e esposo. Eu preciso ir. Muito obrigada. Homens que ele acreditavam ser de honra e justos, mas logo de ser provavelmente. Messias, agora é hora de iniciar. Essas alianças estarão nas mãos do Senhor. Pai, se eu não sei fazer esses homens, isso nunca. É uma honra conhecer. Eu sou Diego Gonzalez, do Planificar. Eu sou Fernando. Ouvi histórias sobre essa coragem. Seria uma honra de nossas famílias. Estamos encantados de conhecer. Porém, na primeira oportunidade, na primeira batalha, já mostraram que não eram homens de coragem, se covardando atrás das tropas e não indo de frente com a batalha. Diego, Fernando! Não, desculpa! Não acredito que você vai compartilhar a guerra. Não tenho pra isso. Você então decidiu lhes dar um presente para eles se lembrarem que tem coragem em meio às batalhas, suas espadas sagradas, um símbolo de honra. Como presente de vocês, dou a cada um as minhas espadas sagradas, usadas em meio à guerra. Isso é um lembrete para terem coragem e honra comigo. Porém, os infantes lutavam de perto da honra que aquelas espadas carregavam. Durante uma noite, atacaram covardemente pelas costas um muçulmano da corte de Alcide, utilizando justamente aquelas, as espadas entregadas em mãos pelo próprio.
Observe só, Diego. Eu sou humano, velho. Se a gente não sabe o seu lugar, né? Não tá Sua sorte, porém, era que um guarda, seu amigo, logo me encontrou e decidiu levá-lo para o sítio, para que assim ocultasse todo o seu. Que teria também covardia? Não confiei neles. Dei a eles as minhas espadas e assim eles agradecem. Aqui não se enxuga nem homem pela fé. Covardes não terão lugar agora. Agora, o julgamento foi realizado. A verdade logo veio à tona. E os infantes finalmente receberam o que realmente mereciam. Foram humilhados por todo o público. Como tiveram tamanha audácia? Atacar um homem pelas costas, sem nenhuma razão? Retirem os títulos, que a vergonha pese mais do que qualquer armadura que um dia vocês já vestiram. Agora, carregando o peso de suas escolhas de serem pagos, os infantes foram banidos do reino, expulsos da corte. E é claro, não vieram se casar com sua mulher. Mas agora, com justiça feita, é o Cid decidia que precisava encontrar os parceiros ideais das suas filhas. Apresentou-lhes os herdeiros dos reinos de Navarro e Aragão, alianças fortes, que dessa vez sim foram formadas por honra e verdade. Agora sim, minhas filhas, estão com homens honrados. Eles sabem o valor da honra e lutarão, Nossa Senhora. Bora, Bill. Hola, buenos días. Espero que todos estén muy bien y muy confortables porque hoy no vamos a hacer una simple presentación. Entonces, silencio. Que el tiempo nos traiga el rumor de una historia antigua, pero real, de lucha y honor. Es el cantante Rocío, voz inmortal, que nace en Castilla con tono leal. No se sabe el autor, pero Ópera Abad copió la historia de un héroe que nunca cayó. No cantó solo gloria, sino el duro destierro, la fe, la justicia y el alma en el hierro. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, no es solo gloria, el símbolo del honor. Y en esta mañana, una alma encendida, su historia despierta y se hace viva. Em tempos antigos, quando reis e cavaleiros dominavam as terras da Espanha, havia um homem cujo nome falava como sinônimo de honra e coragem. Seu nome, Rodrigo Díaz de Vivar. Mas o qual chamava Elcio era fiel ao rei, lutava com papel em cada batalha, conquistando vitórias e respeito. Mas como toda a luta a inveja dos novos pessoas. Mentiras foram empurradas na luz do leão. Eles diziam que o Cid havia ficado com o espólio da guerra, porque sim, por ele. Vossa Majestade, é grave que veio relatar. É o Cid tomou espólios que não lhe pertencem. Está agindo por conta própria, sem sua ordem. O quê? É o Cid, de uma melhor guerreiro. Você tem certeza disso? Sim, Majestade. Ele é um homem ganancioso. E se me permite dizer, acho que ele está se tornando até mais poderoso que Vossa Alteza. Mas isso é inadmissível! Se você tiver certeza disso, ele deve ser punido. Que seja exilado! A honra da coroa vai ser preservada.
Sairei com o homem. Olha lá, é o Cid. Dizem que ele caiu o rei. Esse cara aí, ele era um herói. Agora ele é um ladrão, ele é ninguém. Eles não sabem da verdade, mas eu provarei o meu valor. E eles verão quem realmente é o Cid. Expulso por falta de acusações. Rejeitado por aqueles que antes o aclamavam. Eu Cid não caiu de desespero. Ao invés disso, tomou uma decisão. Partiria em uma jornada. Lutando contra o inimigo dele. Conquistando vitórias para provar sua fidelidade. Mesma distância, mesmo necessário. Sabia que a estrada seria longa, mas também sabia que a verdade dele é mais forte do que a dele. Antes de partir, porém, havia algo ainda mais difícil. Despedir-se das pessoas que mais amavam. Mas meu amor, O que será de nós agora? meu destino é incerto, mas o de vocês precisa ser seguro. Ficarão aqui sob proteção e vão para o mundo para restaurar a honra de nossa família. Papai, você vai vencer como sempre venceu, né? A gente vai orar todos os dias pro Senhor voltar logo. Minhas filhas, o amor de vocês me fortalece. E eu prometo que eu volto. E quando eu voltar, vocês terão ainda mais orgulho de mim. Aqui elas estarão seguras. Pode seguir seu caminho com fé, cavaleiro. Obrigada. Mas, Rodrigo, o que será de nós? O que será de mim? Das nossas filhas? E se você for, nunca mais voltar? Nós somos a sua casa, Rodrigo. Nós somos a sua verdade. Você não precisa provar nada pra ninguém. Muito menos pra eles. Rodrigo, estou implorando. Por favor, fique. Jimena, se eu ficar, eu cedo a vergonha. Mas se eu partir, há uma chance de eu restaurar o meu nome como cavalheiro, pai e esposa. Eu preciso partir. E assim, eu Cid partiu. Sozinho. Carregando nas costas o peso da justiça e o desejo de provar esse valor. Para o Cid, honra era riquezas e conquistas pessoais. Afinal, não há nada pior do que um homem sem honra. Ele lutaria para tê-la novamente. Juntou cavaleiros que se mostraram leais, devotos e simpatizantes de sua causa. Olha, veja se não é o Cid, o cavaleiro do rei Afonso VI. Este sou eu, homem de fé. O que faz aqui caminhando pelas ruas de Valência? Estou em busca de restaurar a minha honra, que foi tomada por homens covardes. O que está esperando? Podemos ir com você. Eu ouvi histórias sobre suas batalhas. Seria uma honra lutar ao seu lado. Então avante comigo, cavaleiros. Vamos tomar Valência. El Cid era um grande herói. Suas histórias corriam por entre as bocas de toda a Espanha. Rapidamente ele viu uma grande quantidade de cavaleiros dispostos a batalhar por sua honra e na conquista de Valência. Juntos, eles sequestraram e saquearam todas as distâncias muçulmanas, acumulando cada vez mais recursos e, obviamente, se juntaram na taverna para comemorar seus avanços de batalha. A gente está quase conquistando os seus objetivos, meu senhor. Vou acumular tantas riquezas que o rei não poderá negar-me mais comum de seus cavaleiros. O mais fiel e mais devoto. O mais fiel e mais devoto. El Cid e seus companheiros conquistaram os Valência e prosperaram. Rico e ainda mais influente, o campeador decidiu montar uma corte. Mas nessa seria diferente, uma corte muito Bom, vamos montar uma corte onde todos possam ser aceitos, cristãos e muçulmanos. Nessa corte, a rejeição e o ataque contra essas pessoas serão severamente punidos. O objetivo de El Cid era expandir os ideais cristãos, numa abordagem pacífica e acolhedora. Por essas e outras, ele se tornou um dos maiores heróis cristãos da Espanha. Grande herói é o Cid. Com Valência conquistada, decidiu retomar para ter sua verdade. Mas dessa vez, não apenas com falas iria conquistar, mas sim com tudo que conquistou. Meu rei, te entrego tudo que conquistei. Cada tesouro, cada batalha foi pensada em ti. E cada vitória eu te dedico. Espero que o Senhor possa me perdoar. E que saiba que a minha lealdade contigo nunca foi diminuída. Hoje vejo que nenhum homem foi tão fiel quanto tu, mesmo à distância.
aceito tuas conquistas. Valência é nossa. Levante-se, Rodrigo. A honra é sua, por direito. Elcide teve sua verdade finalmente reconhecida por todos. Porém, aquele não era o ponto da nobreza. Era simplesmente mais um das famílias presentes. De volta à nobreza, Elcide queria garantir que suas filhas tivessem um futuro entre reis e nobres. Decidiu então apresentá-las aos infantes de Caio, homens que ele acreditavam ser de honra e justos. Mas logo, isso seria provado ao contrário. Minhas filhas, agora é hora de pensar no futuro. Essas alianças trarão paz e honra à nossa família. Mas meu pai, você tem certeza que esses homens possuem honra? Confia em mim, filha. Eles não fazem nada de mim. Elcide, é uma honra conhecê-lo. Eu sou Diego Gonzalez, infante de Karen. Eu sou o Fernando. Ouvi histórias sobre sua coragem. Seria uma honra unir nossas casas. Estamos encantados em conhecê-lo. Porém, na primeira oportunidade, na primeira batalha, já mostraram que não eram homens de coragem, se acovardando atrás das tropas e não indo de frente com a batalha. E Diego e Fernando, onde estão? Não, desculpa. Não acredito que estão se acovardando em minha guerra. Não temos tempo para isso. Elcide então decidiu lhes dar um presente para que se lembrassem de terem coragem em meio às batalhas. Suas espadas sagradas, um símbolo de honra. Como presente a vocês, dou a cada um as minhas espadas sagradas, usadas em meio à guerra. Isso é um lembrete para terem coragem e honra em tempos difíceis. Prazer. Isso é uma grande honra, meu senhor. Porém, os infantes não estavam nem de perto da honra que aquelas espadas carregavam. Durante uma noite, atacaram covardemente pelas costas um muçulmano da corte de Elcide, utilizando justamente aquelas, as espadas entregadas em mãos pelo próprio. Ha! Observe só, Diego. Um muçulmano por aqui. Se a gente não sabe o seu lugar, né? Vamos dar uma lição nele. Sua sorte, porém, era que um guarda, seu amigo, logo o encontrou e decidiu levá-lo para Elcide, para que assim o contasse todo o seguro. Quem teria tamanha covardia? Diego e Fernando. Confiei neles. Dei a eles as minhas espadas. E assim que eles agradecem, aqui não se julga nenhum homem pela fé. Covardes não terão lugar ao meu lado. Agora, o julgamento foi realizado. A verdade logo veio à tona. E os infantes finalmente receberam o que realmente mereciam. Foram humilhados por todo o público. Como tiveram tamanha audácia? Atacar um homem pelas costas, sem nenhuma razão? Retirem os títulos, que a vergonha pese mais do que qualquer armadura que um dia vocês já vestiram. Agora, carregando o peso de suas escolhas e seus atos, os infantes foram banidos do reino, expulsos da corte. E, é claro, não vieram a se casar com Sol e Elvira. Mas, agora, com justiça feita, Elcide decidia que precisava encontrar os parceiros ideais das suas filhas. Apresentou-lhes os herdeiros dos reinos de Navarro e Aragão, alianças fortes, que dessa vez sim foram Sangue na mão, por sangue honra na mão. e verdade. Agora sim, minhas filhas, estão com homens honrados. Eles sabem o valor da honra e lutarão ao nosso lado. Vamos sempre lembrar sua história, pai, para que todos se lembrem que
da honra que o senhor possui, da sua coragem e lealdade ao rei, o mundo conhecerá o seu legado. Eu tenho orgulho de carregar esse seu nome. E assim, Elcide passou seus últimos dias servindo fielmente aquele que era o seu rei, dando cada gota de seu suor, se esforçando ao máximo naquele que era o seu trabalho. Depois de todas as dificuldades, desafios que enfrentei, consegui provar o meu valor. Eles sabem quem é o Cindy. Dei minha vida, sangue e suor por isso. Não me arrependo de nada. Grande herói Elcide, mesmo após sua morte, seu nome, Rodrigo Dias de Vivar, foi marcado na história da Espanha. Por onde passou, deixou seus rastros de bravura e feitos, que, óbvio, não se apagaram com o tempo. Suas vitórias, sua lealdade e seu senso de justiça o tornaram mais do que um simples guerreiro. Agora Elcide era uma lenda. Era lembrado em conversas, em cânticos antigos e nos olhares de admiração daqueles que testemunharam a sua jornada. Um homem que, mesmo em silêncio, ainda reunia ao seu redor todos aqueles que o respeitavam e a sua grandiosa história. Meu pai, como temos orgulho de... Senhor, como sempre declaro em nosso coração. Meu amor, você não está mais aqui para ouvir, mas você pode ter certeza de que todos nós aqui sentimos muito orgulho de você. Seu nome e a sua bravura sempre irá ecoar por toda a Espanha. E como é o Cid, Samira Penida. Amanda e Mara, como só Agatha e Lucas como os cavaleiros. Tainá como o rei Afonso VI. Michael como conselheiro muçulmano. Guilherme e Heitor como infantes de Carrion. Giovanni e Stephanie como os herdeiros de Navarro e Aragão. Brenda, Gabriele e Lívia como figurantes. Dani, Letícia, Samir e Vinícius como os narradores. Agora todo o pessoal que se dispôs a fazer os cenários. E o pessoal que é do som. E agora, as roteiristas e diretoras. Então, se você vai mais
assim, gravando isso, aí a gente vai segurar atrás, bem ali perto da cortina, e a parte talvez seja melhor. Vai achando que é só o Jornal Nacional. Vai achando que é só no Jornal Nacional que faz o projeto dentro do projeto. Então, eu acho que é algo que você precisa mas no fim é um papel como qualquer outro. Com o interesse de vocês e com o interesse da gente, com o projeto de vocês, eu acho que a gente pode fazer muito bem. Bom, é isso. Falar um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre o ato 3, que é um momento quando o Elcid consegue retomar de volta o seu posto, mas aí ele acaba encontrando alguns empecilhos que de certa forma se conectam com ele. Por exemplo, na procura de parceiros ideais para suas filhas, os infantes que ele acaba percebendo com o tempo que não foram a escolha certa para serem a dupla, o casal das filhas deles. Mais informações, deu problema no fórum, foi uma correria assim, e a gente também tem as matérias do técnico, né, tem as matérias do ensino médio, teve estudo dirigido aí que eu esqueci de fazer por conta que eu estava vendo coisas da peça. Então, assim, essas semanas que a gente estava organizando o teatro foi bem corrido, mas eu acho que valeu muito a pena, porque eu me diverti muito com a minha sala, o pessoal se mostrou dedicado, então acho que valeu a pena essa correria toda. Acabou tendo até um vínculo a mais com o já tinha. Sim. Uma coisa, então, que eu queria perguntar agora mais sobre a produção, quando você foi lá e dirigiu cada um dos personagens. Tem dois personagens em questão pra mim, que eles são muito importantes, que é o Elcid, que acabam dentro da história, muitas das vezes trocando o protagonismo um com o outro. Sim. Eu queria saber como você conseguiu deixar claro que um deles é o protagonista, ou se você quis manter essa ideia, que eles são dois protagonistas distintos. A gente, pra dar foco pro Elcid, porque o Rio Afonso ele é muito importante na história, ele é um grande personagem, só que o Elcid é o mais forte que a gente tem, a gente precisava dar esse foco pra ele. Então, pra trazer esse foco diretamente pro Elcid, a gente colocou momentos da peça onde o Elcid interage com tudo mais. Então foi um pouco difícil. Nossa, foi. Sinceramente, eu e a Samira Camila, a gente somos amigas. Foi muito engraçado, na verdade. Porque eu sempre tratei ela com um desdém. ¿Y cómo está Rey? Ay, muy bien. Qué buena. Aquele negócio dos agradecimentos que eu falei. Tá bom. Narradores, em geral, por favor, falem um pouquinho mais pausado. Não precisa falar correndo, porque vocês têm todo... Cadê a Mary? Ela desceu pra pegar o... Mas aí você avisa pra ela, vocês podem falar pausadamente, respirando, pra vocês não ficarem atrapalhando vocês mesmos, sabe? De falar ofegante e depois chegar na próxima fase e ficarem nervosos. Podem falar tranquilos, que aí aqui a gente se organiza pra acompanhar vocês. Fica tranquilo ficar aqui com ela, por favor. Que aí eu deixo aqui nessa cadeira, é mais rápido pra mim. Calma aí, por favor. Eles vão pegar o seu cavalo e vamos lá. Aí os textos vão darem pra eles, porque eles têm que eu queria fazer mais de uma vez, porque eu gosto muito de
Tá ótimo. A gente já por 9 meses. Então, iniciar essa experiência de novo. Os sites de vocês que a Valesala, o cavalo e o baú, vocês não ficaram pra cá de volta. Acabou a cena, dá pra meninas virem pra cá. Daí vocês não vão levar de novo. Se eu jogo alguma coisa, depois da cena, de novo, vocês tá no carro, não vai pra lá e na festa. Que ele tá na lista de vídeo. Vocês sentarem aqui, os 4, e que vocês se apresentem, falam o nome de vocês, aqui assim, por favor. O cargo que vocês estão, né, dentro do cargo já para ingressar nesse cargo, e um pouquinho da vida profissional de vocês. Perfeito? Bom dia, eu sou o Cauê Rodrigues dos Santos, eu sou do 3º ano de Desenvolvimento de Sistemas, junto com os meus demais companheiros. Eu vou fazer o cargo de repórter, no qual o Navarro, o professor Navarro, fez com que a gente pudesse voltar a nós mesmos. Acho que é isso. Eu sou o Carlos Alexandre, eu também estou aqui para ser o repórter. E, bom, como ele já explicou por que a gente está aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Eu também estou no 3º ano de Desenvolvimento de Sistemas. E o porquê que eu escolhi ser repórter é porque eu acho que seria legal ser um repórter. É algo que eu já assistia na TV e eu falava, caramba, deve ser interessante pegar assim, as pessoas e conversar com elas, saber da vida delas, das histórias delas, porque eu acho que as pessoas são um livro muito grande para você deixar fechado, entende? Eu acho muito interessante saber, não para ficar fofocando, obviamente, mas eu acho muito interessante saber da vida dos outros, saber que outras pessoas têm outras vivências, então eu acho que seria muito interessante se eu fosse repórter. Bom, meu nome é André Ricardo Santos Marques, tenho 17 anos, estou cursando pelo curso de Desenvolvimento de Sistemas da ITED Guanás, que é onde eu comecei minha carreira profissional e estudantil. Estou aqui há 3 anos e eu venho em busca da oportunidade que o professor me deu de poder ser jornalista. Bom, por que eu quero ser jornalista? Porque eu sei o que é, mas não sei como aplica. Eu já vivi, mas eu ainda não entendo o que é esse mundo. Então eu busco porque eu sei que tem interação com as pessoas, interação com o que acontece em volta. E eu gosto de fazer isso. Então eu quero buscar essa oportunidade de conseguir entrar dentro dessa carreira, dentro desse emprego e poder exercer da melhor forma possível, sendo eu mesmo. E com o que me oferece. Bom dia, eu me chamo Pablo aqui. Bom dia a todos que estão aqui nesse momento, professor Navarro, essa linda banca também. Eu tenho 17 anos, assim como a maioria aqui. Eu sou do 3º ano de Desenvolvimento de Sistemas aqui da Tec de Guaianazes também. O motivo pelo que eu me interessei por essa vaga, assim que foi disponibilizado para a minha pessoa, foi realmente a ânsia de ser prestativo. Eu sou uma pessoa muito prestativa em tudo que eu faço, eu gosto de aprender, gosto de melhorar, e eu acredito que esse projeto é um projeto que tem muita valorização e que tem muito futuro também. Eu vejo isso, vejo que os teatros, principalmente aqui da sala de nutrição, são muito capacitados, então eu gostaria mesmo de fazer parte desse projeto e ajudar da melhor maneira. Bom dia, meu nome é Vitor. Esqueci seu nome, desculpa. Carlos, você falou que você gosta bastante desse ambiente de saber mais da vida das pessoas, saber falar, conversar com as pessoas. Mas assim, você sabe que nem todas as pessoas que você vai conversar são iguais, certo? Então eu queria saber de você, como que você se comporta com diferentes tipos de pessoa. Tipo, você observa o ambiente, com aquela pessoa eu posso falar de certo modo, com essa pessoa eu posso falar de certo modo. Então, como que você se aborda e age nesse meio, de saber lidar com diferentes tipos de pessoa? Bom, primeiramente você teria que começar a conhecer a pessoa. O primeiro instante que você vê a pessoa é o ambiente que ela está e o comportamento físico dela. Se ela está de cara fechada, se ela está escusada, se ela está sorrindo, se ela está
de braços abertos, assim, de uma postura mais aberta, muda completamente o jeito que você teria que tratar ela, certo? Vamos supor que eu estou indo fazer uma entrevista num parque. E nesse parque a gente tem um cara onde ele está com uma bag para entregar iFood e ele está numa bicicleta. Eu não vou abordar ele, porque eu sei que ele está trabalhando, a não ser que seja parte da minha parte da entrevista, entrevistar ele. Então eu perguntaria para ele primeiro se ele quer fazer a entrevista, e se ele não quiser, tudo bem, é o trabalho dele, ele pode ir. Só que se eu estiver indo num parque e estiver vendo um cara sorridente andando assim, seria muito mais fácil de abordar essa pessoa, entendeu? E você tem que mudar o tom de voz, você tem que chegar de forma pacífica, não agressiva. Você precisa falar: oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Carlos. E você fala a sua profissão, o que você quer conversar com aquela pessoa. E aí você vai desenvolvendo um laço com aquela pessoa, mesmo que seja mínimo o laço de amizade que vocês teriam, vai ser um laço. E isso facilita muito na hora de você perguntar coisas sobre aquela pessoa e saber muito mais sobre aquela pessoa. Bom dia, gente. E eu vou fazer uma pergunta especificamente para o André, por conta de uma fala dele, mas depois eu queria que todos vocês respondessem a pergunta final. Você comentou que veio para essa vaga porque quer entrar neste mundo. Você não conhece, você quer aprender. Mas você teve uma pesquisa prévia? Você vai ser jornalista, certo? Você já viu reportagem? Você tem um conhecimento prévio sobre isso? Como você vai... Por exemplo, ele tem uma experiência de abordar as pessoas, dá pra perceber, mas como você é uma folha em branco, você já começou a preencher essa folha por si mesmo ou você vai começar a aprender tudo agora? Assim como pra vocês. Bom, o que eu tenho seria uma bagagem cultural, nada de específico pesquisado. Foi coisas que eu vi e vivi na TV, por exemplo, como jornalistas e coisas do tipo. Agora, por mim mesmo, sendo sincero, eu ainda não pesquisei muito sobre isso, porque também eu quero ter a oportunidade disso. Claro que, por curiosidade, eu procuraria, vou ir atrás, tudo bem. Mas, se eu pudesse incluir nisso, eu vou correr muito mais, porque aí vai ser algo que vai ser de compromisso, eu vou ter responsabilidade por isso. Eu não vou poder chegar do nada, sendo um qualquer, e exercer essa função. Se for dado a mim, eu vou exercer ela da melhor forma, buscando tudo possível para aprender sobre isso. Perfeito. Para ser rápido e direto aqui, já estou com o meu instrumento de trabalho, aqui eu seria o repórter. A gente trabalha dessa maneira, eu já pesquisei muito. Quando eu era criança eu gostaria de ser repórter, porque eu sempre gostei de conversar com as pessoas e tudo mais. Então, realmente surgiu essa oportunidade e eu creio que com certeza seria uma pessoa bem elaborada, bem capacitada, perfeito, capacitada para exercer essa vaga. Sendo honesto, eu não tive uma pesquisa muito prévia, mas eu aprendi muito rápido e eu acredito que eu tenho o carisma necessário e eu consigo me interagir com as pessoas de maneira muito rápida e também consigo observar as coisas de forma necessária. Eu consigo, através das observações dos meus concorrentes e colegas, eu consigo saber o que eu devo falar ou o que eu não devo falar, quem sabe ficar mais na sombra quando é necessário e aparecer quando é necessário. Se eu primeiro a falar me deu um certo nervosismo, então acabei esquecendo o que falar ou o que eu poderia ter falado. E agora que eu observei o que eles falaram, eu sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar. E também, fazendo as entrevistas, eu vou saber o que perguntar para alguém, o que não perguntar. Assim, sim. Bom, mais do que em geral, do que todo mundo falou, eu também me acho bem carismático e abordar as pessoas eu tenho alguma atividade prévia, não como repórter assim do nada, tipo para pegar a pessoa e conversar com ela, tipo para perguntar alguma coisa, para perguntar sobre a vida dela e etc. Mas eu tenho conhecimento prévio de como abordar alguém para ter uma conversa. E eu acho que ter uma conversa não seria tão diferente do que ter uma entrevista com uma pessoa, porque uma conversa é basicamente você perguntar algo da pessoa, a pessoa responde e vocês desenvolvem. A entrevista seria você perguntar algo da pessoa, a pessoa desenvolve e você faz outra pergunta.
não seria tão diferente assim do que ter uma conversa. Então eu acho que eu seria bom pro cargo. Bom dia, meu nome é Silvio. Em relação, eu queria saber mais um pouquinho de vocês, era uma parte mais íntima talvez, mas em relação ao nervosismo em uma entrevista. Diferentes cargos. Suponhamos que você vai entrevistar o CEO da Google e ao mesmo tempo vai entrevistar consideravelmente um funcionário de cargo mais baixo, onde tem uma convivência num mundo mais, vamos dizer, numa sociedade mais baixa. Essa abordagem de vocês sentiriam algum nervosismo a mais só por estar abordando uma pessoa de um cargo muito alto, assim, de uma empresa, por exemplo? O nervosismo, ele é normal. O nervosismo ele é normal. Eu estou nervoso agora, mas você precisa aparentar que não está, entendeu? A coragem não é nada mais do que você sentir medo e mesmo assim agir, certo? Então, mesmo nervoso, conversando com sei lá, o Elon Musk, você precisa fazer o seu trabalho porque você está ali para entrevistar o Elon Musk. Você não está ali para ficar bajulando ele ou ficar tremendo na hora. Você está lá para fazer o seu trabalho. E é isso. Antes do André falar, complementar o que o Carlos falou também. No momento que você estiver entrevistando uma pessoa de baixa sociedade ou da alta sociedade, nos dois momentos você seria capacitado. Você está ali porque você é capacitado. Então você não pode ter medo de entrevistar uma pessoa muito importante, porque você também estudou e está ali para isso, entende? Então acredito que primeiramente tratar as pessoas com o mesmo respeito é essencial, é o ponto principal assim, e fazer o que você gosta de fazer, o que você estudou para fazer e o que você faz diariamente. Bom, falando não como repórter, como jornalista, como foi dito, eu diria que, na verdade, eu não daria nervosismo. Independente se for alguém de baixo cargo, se fosse, por exemplo, o Elon Musk. Na verdade, eu daria ansiedade para poder perguntar mais e descobrir mais sobre a pessoa. Porque, sim, a gente faz uma pesquisa prévia sobre, a gente tem que ter as perguntas certas para perguntar para dar mais coerência para a nossa entrevista, para o nosso reportagem. Só que aí, eu sabendo sobre ela, sabendo como ela é, tudo que ela fez, eu vou me sentir mais ansioso para perguntar mais, sobre descobrir mais sobre ela. Minha curiosidade vai entrar, porque eu não sou só alguém que está exercendo um trabalho, eu também sou um humano. Eu estou descobrindo mais sobre aquilo, eu vou ter curiosidade para descobrir mais sobre aquilo. Então eu vou indo atrás, então vai ser bom para mim, na verdade, estar falando com o CEO. E também, se eu estiver falando com alguém do cargo normal, eu vou poder não ter só a visão do CEO, vou poder estar tendo a visão sobre essa pessoa de estar lá dentro. Porque poderia ser eu que algum dia eu queria estar lá dentro, entende? Então, independente do cargo, independente de quem for, o que mais vai importar é o que ela está fazendo e o que a gente está abordando sobre ela. Porque aquilo lá vai me fazer ter mais curiosidade e me trazer mais informações para mim. Não é nervosismo, mas eu acredito que esse nervosismo ele seria anestesiado conforme o decorrer da conversa, porque, como papel de repórter, eu farei mais papel de desenvolvimento, no qual as características dela, sobre o que ela tem para me dizer, eu me sentiria mais confortável, porque assim eu teria um papel mais passivo, em que eu estou escutando o que ela tem para me dizer, e assim eu conseguiria estar mais relaxado. E também, uma coisa que eu preciso adicionar, é que eu não vou estar só falando por mim, eu vou estar falando sobre muitas pessoas que querem saber sobre aquilo. Então eu também vou agir com a mente delas. Eu não vou precisar ficar nervoso, sendo que eu estou me colocando agora no lugar delas. O que elas querem perguntar vai ser eu que vou estar perguntando porque eu vou ser o porta-voz delas. Entende? Então, independente de quem for, eu não vou ficar nervoso para isso. Ica? Bom dia. Eu queria saber de vocês como vocês lidam com os feedbacks que vocês trabalham. Como fica o emocional de vocês, o psicológico de vocês referente a esses feedbacks? Eu acredito que depende de como a pessoa ela vai relatar isso a você e também com a proximidade a qual você tem essa pessoa. Se você tem uma baixa relação com essa pessoa, você pode levar isso apenas como um feedback comum e também depende de como essa pessoa ela vai estar se referindo a você, o quão bem ela detecta isso a você. Porque caso ela diga apenas que você fez algum trabalho ruim, você não vai sentir nada porque o que significaria ter um trabalho ruim, você não sabe o que você precisa melhorar. Se ela consegue detalhar claramente onde você fez uma má execução, você vai conseguir obter melhores resultados porque você consegue saber o que você precisa melhorar. Se for alguém mais próximo a você, você pode obter isso como uma certa afronta, porque como a pessoa que você está relacionada,
você tem um certo de medo de pensar, essa é uma pessoa que eu convivo muito, e ela está pensando essas certas coisas sobre mim, mas, no geral, eu conseguiria melhorar. Eu me considero alguém bem aberto a críticas, então eu não me sentiria triste, com raiva ou coisa do tipo. Eu simplesmente pegaria essa crítica e levaria para minha cabeça, no mundo das ideias. E nisso eu reveria meus conceitos. Eu veria o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, e com isso eu planejo o que eu vou fazer no futuro. Como eu posso me tornar uma pessoa melhor nesse aspecto? Será que a crítica que a pessoa me deu é uma crítica que foi dada pela maioria? Será que a maioria pensa desse jeito? Será que o que a maioria pensa é o correto? Então, isso levaria a muitas e muitas outras perguntas, onde eu tentaria quebrar quem eu sou e construir de novo com novos conceitos. Bom, como foi já dito, se diferencia pelo tipo de pessoa que está enviando essa crítica. Só que pensando um pouco mais sobre isso, independente agora de qual pessoa for enviar a crítica para mim, eu tenho que me ver como uma figura pública. Então eu sou adepto a receber críticas, a receber elogios. E eu não vou poder, tipo, uma pessoa está me elogiando, e só porque toda hora alguém está me elogiando, eu vou continuar dessa forma. Não, eu vou sempre buscar melhorar para mim mesmo. Eu não tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ser melhor para mim mesmo. Então, se alguém buscar uma crítica para mim, eu não vou poder reclamar com a pessoa. Independente se for só realmente uma crítica, não for nada construtivo, eu não vou poder reclamar com ela. Como eu disse, uma figura pública. Então, eu vou ter que aceitar aquilo e permanecer de forma calma, assim, para quem me vê quer dar uma crítica construtiva de verdade para mim. Porque ela vai ver como eu sou, como ela vai ver meu temperamento, e a partir disso ela vai falar sobre mim. Mas como foi dito, quando alguém mais próximo de você, não só como profissional, ela também te vê como de forma pessoal. Então ela vai saber como eu sou pessoal. E ver se eu não consigo transcrever essas coisas do meu pessoal para um profissional, o que daria meio que um colidir entre o pessoal e o profissional. Então saber dividir isso, saber lidar com as críticas, tanto dos dois, juntar em uma só, seria perfeito para mim. Perfeito, achei muito boa a sua pergunta, porque eu passei por uma situação de feedback recentemente. Para quem não sabe, eu estou trabalhando no telemarketing call center, temporariamente, meu primeiro emprego, na comunicação com pessoas e tudo mais. Semana passada, eu sempre fui bem, meu desempenho sempre foi muito bom lá na empresa, top 1, top 2 ali da minha carteira. Porém, na semana passada, eu estava fechando a mesma quantidade de acordos, que é o que eles pedem. Porém, em um certo momento, eu meio que relaxei um pouco nas ligações e estava deixando de passar algumas informações, algumas importantes, outras complementares. Porém, fui chamado para um feedback e aí nisso, a partir desse momento, o meu rendimento melhorou 20%, desde esse dia que eu tomei o feedback, que foi no final da semana passada, até hoje. Então, assim, eu acredito que o feedback é importante, porque alguém aqui disse que a gente comete falhas. A gente comete falhas, a gente é uma figura pública que comete falhas. Então, o importante é você perceber que está errando e melhorar. Porque se você não melhorar, você vai continuar estagnado, vai continuar achando que está fazendo um ótimo serviço, que está sendo respeitoso, que está sendo alguém bem qualificado. E no mais é isso. Realmente, tudo que eles falaram hoje foi perfeito, concordo com tudo. Realmente são ótimos membros para essa equipe, se eles forem aceitos. Então, é isso. Sobre o feedback, o feedback precisa ser feito de forma respeitosa, porém ele precisa ser feito para a sua evolução. Muito obrigado à participação de vocês e espero que em breve possamos trabalhar juntos.